Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje eu vim tirar uma dúvida de um aluno, que na verdade já faz tempo que eu estou devendo essa dúvida para ele. Aliás, desculpa, João, faz muito tempo mesmo, porque nós tratamos desse assunto no começo do ano. Nós estávamos falando sobre mercantilismo, fazendo uma revisão sobre absolutismo e mercantilismo. E um dos princípios básicos do mercantilismo era o metalismo, a acumulação de metais preciosos, de ouro e prata. Tanto é que nós damos, né, essa definição de metalismo como quanto mais ouro e prata um país tivesse naquela época, mais rico seria. E para acumular esses metais preciosos, muitos países investiam no comércio, aí tinha os princípios da balança comercial favorável, do protecionismo alfandegário, da produção de manufaturas, onde a Inglaterra se destacou, o aluguel de embarcações, onde também os ingleses se destacaram, Portugal, que ganhou muito dinheiro com o comércio de especiarias com as Índias, o açúcar aqui brasileiro. E aí, no meio da aula, assim, normal, acontecendo tudo normal, o aluno me perguntou, professora, quando o ouro passou a ser utilizado como moeda? Porque a gente sabe que o ouro, né, é usado em joias, né, ele é muito valioso, tem muitos lugares que tem, né, enfeites com ouro, mas quando né, que ele começou a ser usado como moeda? E aí eu fui pesquisar, porque eu, né, não sabia exatamente quando. Então, demorei, João, para responder a sua dúvida, mas aqui está. No vídeo de hoje nós vamos ver quando o ouro passou a ser utilizado como moeda. Bom, as primeiras moedas em metal, com as peças representando valores, surgiram na Lídia, região que corresponde hoje à Turquia, no século 7 a.C. Essas moedas eram cunhadas a martelo, ou seja, eram feitas marcas nelas, com um instrumento, que aí você batia com um martelo, e elas eram valorizadas justamente por conta da nobreza dos materiais empregados, como o ouro e a prata. Pesquisei bastante a respeito dessa questão do uso do ouro e da prata como moeda, encontrei várias outras informações de outras coisas, né, sendo utilizadas como moeda, inclusive deixei até um material separado aí para poder gravar mais vídeos para vocês a respeito desse assunto. Então, em relação ao ouro e à prata, outros metais, como o bronze é uma liga metálica, uma mistura de cobre e estanho. Eles também, né, o bronze também era usado como moeda, o ouro e a prata eles eram mais valorizados por conta da sua beleza e de poder representar figuras ou momentos históricos nessas moedas. E isso também tem um significado, né, de poder e importância. Lembra que eu falei para vocês na introdução do vídeo, na época do mercantilismo, quanto mais ouro e prata um país tivesse, mais rico ele seria. E na época em que os reis eram absolutistas, quanto mais dinheiro, mais poder. Então, quanto mais ouro e mais prata, mais poder, mais importante era aquele rei. E isso já, né, os habitantes da Lídia tinham, né, em mente. Ligado ao ouro e à prata, estão também os bancos. Os comerciantes dessas moedas, eles passaram a guardá-las para os seus clientes e a emitir recibos da quantidade que estava guardada. E isso deu origem ao papel moeda. Porque imagina você ficar andando com uma quantidade enorme de moedas de ouro e prata nas mãos, você corre o risco de ser roubado. E, infelizmente, essa é uma prática que existe, né, há muitos e muitos séculos. Você vai chamar atenção também, porque onde que você vai guardar esse ouro e essa prata? São moedas que chamam a atenção, né? São, né, metais preciosos, né? Então, era interessante você guardar num banco e aí, né, o dono do banco te dava, né, um recibo dizendo quanto você tinha lá. E aí surgiu, né, o papel moeda, que a gente conhece como notas de dinheiro e que hoje, com o avanço da tecnologia, é uma coisa pouco utilizada, né?
por conta de questão de cartão de crédito, débito, e aqui no Brasil a questão do Pix, né, transferências eletrônicas, bancos eletrônicos, o papel moeda e as moedas em si, né, elas já não são tão utilizadas, né, como eram antigamente. Aqui embaixo, na imagem, são as moedas cunhadas a martelo que o reino da Lídia utilizava. Então percebam aí a marca, né, feita, né, com algum tipo de objeto, né, e com um martelo fazendo essa marca. Deixei aqui como localização para vocês um mapa com o reino da Lídia, que corresponde aí à atual Turquia, uma região muito importante comercialmente falando, né? Há muitos e muitos séculos, uma região de um comércio muito importante. Percebam aí como essa região era importante comercialmente, a região do Mar Mediterrâneo, o Mar Negro. Hoje, neste mapa mais atual, a Turquia aí na região da Síria, do Iraque, da Rússia, a Bulgária, a Romênia, a Grécia. Então, essa navegação entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, uma das rotas de comércio mais importantes da história. Lembrem-se que na época do feudalismo, que o Mar Mediterrâneo foi dominado pelos árabes, os europeus tinham muita dificuldade em fazer comércio. E mais lá atrás, na época do Império Romano, os romanos tomaram toda a região em volta do Mar Mediterrâneo e aí se tornaram, né, o maior império da antiguidade. Então, ter rotas comerciais, aí você poder passar, né, por essas rotas comerciais entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, era um sinônimo, né, de um poder muito grande. E as moedas, lógico, acabaram ajudando muito no desenvolvimento do comércio ao longo da história, porque você não precisaria mais ficar trocando mercadorias. Então, as moedas acabam ajudando o desenvolvimento do comércio. E só como curiosidade aqui para encerrarmos, o registro aí dos primeiros bancos, né, na história. O primeiro banco que se tem registro aí na Europa, na Suécia, no ano de 1656, na Inglaterra, em 1694, na França, em 1700 e no Brasil, em 1808. O Banco do Brasil foi fundado por Dom João quando este chegou aqui, né, e desembarcou em março de 1808 no Rio de Janeiro. É o primeiro banco do Brasil da nossa história. Mas fica aí só como curiosidade. Eu vou tratar dessa questão do Banco do Brasil e da vinda da família real para o nosso país em um outro momento, tá? Mais uma vez, então, pedindo desculpas ao João pela demora. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer questão histórica, deixa aqui um comentário. Se eu não souber, eu vou pesquisar para trazer em um vídeo para você. Pode ficar tranquilo. Pode ser alguma coisa relacionada à data, algum evento histórico, qualquer coisa. Só deixar um comentário que eu vou buscar essa dúvida para você. Aliás, eu tenho outras dúvidas pendentes que eu tenho aí para gravar vídeo. Vou deixar aqui como tela final o vídeo anterior, que também era sobre uma dúvida de uma aluna, sobre a questão dos Estados Unidos e do México terem entrado em conflito na época da Primeira Guerra Mundial. Então, caso você não tenha visto, vou deixar para vocês aqui, né, no cantinho. Não se esqueça de deixar um like, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, eu te espero no vídeo sobre a questão dos Estados Unidos e o México na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, um beijo e até mais. Tchau!